Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Química Tecnológica para os alunos dos cursos de engenharias. Gente, saudades, hein? Lembre-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu também disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Nós estamos falando aí sobre os principais materiais sólidos utilizados nas engenharias. Quais são mesmo? Metais, cerâmicos e polímeros. Na aula passada nós falamos aí sobre os metais, as características químicas e suas propriedades específicas, e na aula de hoje nós vamos fazer o mesmo, só que com os materiais cerâmicos. Só lembrando, né, que essas diferentes propriedades específicas entre esses materiais está relacionado com o tipo de ligação química que ocorre entre os seus átomos. Com relação aos materiais cerâmicos, eles são constituídos por elementos metálicos e não metálicos. São classificados como materiais inorgânicos amplamente utilizados em diversos setores industriais, como construção civil, indústria elétrica, eletrônica, indústria mecânica, química, automotiva e aérea, por exemplo. Os compostos básicos para obtenção dos produtos cerâmicos são argila, sílica, feldspato. Uma característica é que para a obtenção dos produtos, essa matéria orgânica ela deve ser queimada. Tá? Deve sofrer, então, um tratamento térmico. Quem são os produtos cerâmicos? São vários. Então, nós temos os produtos classificados pertencentes à cerâmica tradicional, produtos das cerâmicas avançadas. O vidro também é um material pertencente à classe dos cerâmicos, assim como materiais refratários e o cimento. Os cerâmicos, eles, como eu falei, eles são formados por elementos metálicos e não metálicos. Entre os principais elementos não metálicos são o carbono, que vão formar os carbetos, o nitrogênio, que vai formar os nitretos, o oxigênio, que vão formar os óxidos, e o silício, que vão formar os silicatos. Tá? Com relação ao tipo de ligação química, os cerâmicos apresentam uma combinação de ligações do tipo iônica e covalente, envolvendo a participação de cátions, que são átomos com cargas positivas relacionados aos elementos metálicos, e ânions, que são átomos com cargas negativas relacionados aos elementos não metálicos. A ligação entre cátions e ânions vão formar aí uma estrutura cristalina que vai caracterizar os materiais cerâmicos. Reparem que os metais também apresentam uma estrutura cristalina, igual os cerâmicos. No entanto, os metais têm a sua estrutura cristalina e elétrons livres, ao passo que a estrutura cristalina dos cerâmicos é neutra, ou seja, não tem a presença de elétrons livres. Tá? Logo, a ausência desses elétrons livres vai fazer com que os materiais cerâmicos sejam bons isolantes térmicos e elétricos. Então, aqui um exemplo, né, dos metais. Então, tem elétrons livres e os materiais cerâmicos têm a sua estrutura cristalina, mas sem a presença de elétrons livres. Propriedades específicas relacionadas aos cerâmicos, né? Principalmente os materiais da cerâmica tradicional. Então, esse material eu disponibilizei para vocês, e aqui nós temos um quadro, né, que vai falar sobre
as propriedades as propriedades específicas dos metais e, na aula de hoje, as propriedades específicas dos cerâmicos, tá? Por exemplo, em relação à propriedade física, quais as principais características das propriedades físicas relacionadas aos cerâmicos? Os cerâmicos, então, eles vão apresentar baixa densidade, alta temperatura de fusão e ebulição e elevada dureza, tá? E ao lado nós temos um comparativo aí dessa mesma propriedade, só que relacionada aos metais, tá? Repare que existe uma certa diferença. Em relação às propriedades mecânicas, as diferenças ainda são maiores em relação aos metais. Por exemplo, os cerâmicos, em relação às propriedades mecânicas, apresentam baixa resistência, são frágeis e quebradiços. Em relação às propriedades, às propriedades elétricas e térmicas, né? A principal aí, já mencionada, é que os cerâmicos não apresentam elétrons livres. Logo, esses materiais são bons isolantes elétricos e térmicos. Em relação às propriedades químicas, que diz respeito aí à constituição atômica do material, ela vai refletir aí em várias características, como, por exemplo, uma propriedade química bastante comum em relação aos cerâmicos é que eles são extremamente resistentes à oxidação, ao passo que os metais não, né? Metais sofrem de maneira fácil esse processo de oxidação. Então, os cerâmicos são resistentes à oxidação, são resistentes a altas temperaturas e os cerâmicos, a reciclagem é de difícil ocorrência, diferentemente dos metais, em que a reciclagem ocorre com certa facilidade. Só lembrando que o termo reciclagem é utilizado, né, com a capacidade que o material tem de fundir-se, né, derreter e dar origem, né, retornar aí ao produto original, tá? Então, o que acontece com os cerâmicos? A reciclagem é de difícil ocorrência e o termo que é utilizado aí para os cerâmicos é o reaproveitamento. Os cerâmicos podem ser classificados. Os cerâmicos podem ser classificados em dois grandes grupos, né? Então, nós temos aí os produtos da cerâmica tradicional, que engloba a maior parte da produção aí dos cerâmicos, porque utiliza matérias-primas de baixo custo e abundantes na natureza, como, por exemplo, argila, feldspato, sílica, calcário, tá? E através dessa matéria-prima são produzidos, são gerados diversos tipos de produtos, como, por exemplo, tijolos, blocos, telhas, pisos, azulejos, louças, isolantes elétricos, isolantes térmicos, refratores, vidros e o carro-chefe, né, que envolve aí a cerâmica tradicional, que é o cimento. Na cerâmica avançada ou de alta tecnologia, já no caso dessas cerâmicas, trabalha-se com matérias-primas sintéticas, ou seja, obtidas através de reações químicas. São formados basicamente aí por óxidos, carbetos e nitretos. Exemplos de produtos, né, da cerâmica avançada: a alumina, ou óxido de alumínio, que é utilizada para o revestimento de reatores, turbinas, revestimento é utilizado por revestimento de reatores, turbinas. Errei de novo. A alumina é utilizada para o revestimento de reatores, turbinas e aeronaves. Tá? Difícil, né? Muito bem. Zircônia ou dióxido de zircônio é utilizada aí como ferramenta de corte e revestimento de fornos e reatores.
Carbeto de silício, utilizado como abrasivo, empregado para desgastar, polir ou limpar outros materiais. Tá? Nitreto de silício, utilizado aí para confecção de válvulas para máquinas, peças de motores, isolamentos elétricos. Certo? Muito bem. Processamento dos cerâmicos. Então, como já foi falado, né, no começo da videoaula, toda matéria-prima utilizada para a confecção dos cerâmicos, principalmente dos cerâmicos tradicionais, essa matéria deve ser triturada e queimada. Essa prática vai garantir as características dessa classe de produtos. Vai garantir aí rigidez e dureza. Exemplo, o próprio cimento. Né? Então, como ocorre a produção do cimento? É utilizado aí a argila e o calcário. Tá? Então, ó, a argila é obtida lá da natureza, juntamente com o calcário. Essa matéria-prima ela é triturada, ela é moída e depois aquecida. E através do aquecimento, nós temos aí, é obtido o princípio ativo do cimento, que é o clinker. Certo? No entanto, né, fica implícito, né, que a prática dessa atividade, dessa combustão, acaba liberando no ambiente, né, gases poluentes. Muito bem, gente. Cerâmicas e o meio ambiente. Então, a palavra cerâmica, ela tem seu nome derivado da palavra grega, né, keramos, que significa matéria queimada. Obviamente, durante a queima dessa matéria-prima, ocorre grande liberação do CO2, do dióxido de carbono no ambiente. E, como já é sabido, né, o CO2 é um dos principais gases que são responsáveis pelo fenômeno do aquecimento global. Nesse contexto, a indústria de fabricação, de produção de cimento, é responsável por liberar grande quantidade desse gás na atmosfera. Se por um lado, né, a fabricação de cimento causa aí um certo ônus ao ambiente, por outro lado, é um dos setores que mais se investem aí no conceito de sustentabilidade. Tá? Então, o que nós temos aí de práticas sustentáveis relacionadas aí com os materiais cerâmicos? Por exemplo, nós temos aí os cimentos classificados, tidos como ecológicos, né? Tem esse nome porque a matéria-prima, ela não é queimada, ela vai ser prensada, tá? Então, nós temos os tijolos ecológicos, os cimentos ecológicos, né? Onde o clinker, que é aquela matéria que é o princípio ativo do cimento, ele é parcialmente substituído por outras substâncias, como por exemplo escórias siderúrgicas, que vai conter aí sobra de minério de ferro, coque, que é um tipo de material que contém bastante carbono, e calcário. Tá? Então esse é o cimento ecológico, ele tem uma quantidade limitada de clinker na sua composição. E o próprio reaproveitamento dos materiais cerâmicos, né? Como foi falado, a vantagem, né, essa prática do reaproveitamento diminui aí a extração dessa matéria-prima da natureza, por exemplo. Tá? Então você tem uma economia de matéria-prima e fatalmente, né, de água, energia. E nas indústrias de cimento, muitos de seus fornos hoje são alimentados através de fontes alternativas de energia. Tá? Então, é um setor que investe bastante aí nesse item de sustentabilidade.
Dentre os materiais cerâmicos, nós temos aí uma subclasse, podemos assim dizer, dos materiais cerâmicos, que são os semicondutores, né? Já falei em aulas passadas, os semicondutores, eles possuem propriedades elétricas intermediárias entre elementos condutores e elementos isolantes. Tá? Os semicondutores tornaram possível o advento dos dispositivos e circuitos integrados, que praticamente revolucionou toda a indústria elétrica e eletrônica. Tá? Como nós já falamos em aulas passadas, os semicondutores em temperatura ambiente ele age como isolante, e em temperatura elevada ele age como sendo um condutor. Né? Entre os semicondutores, o principal e o mais utilizado é o silício. Tá? O silício, tem um silício germano. No nosso exemplo aqui, o silício, ele é um átomo tetravalente, ou seja, ele tem 4 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Tá? Esses átomos se agrupam entre si e vão formar aí a estrutura cristalina que vai caracterizar aí os materiais cerâmicos. Então só reparem aqui, por favor, no material de vocês, o silício ele tem 4 elétrons na última camada, isso faz com que o silício, cada átomo de silício vai fazer ligação com outros 4 átomos. Tá? Isso permite, então, a formação de uma estrutura cristalina perfeita e vai caracterizar os cerâmicos. E como que a eficiência dos semicondutores ela pode ser aumentada? Temos 2 processos. Primeiro é o aumento da temperatura. Tá? E como que o aumento da temperatura aumenta a eficiência elétrica dos semicondutores, do silício, por exemplo? Simples, gente. Ó. Essa estrutura cristalina perfeita, ela é totalmente desfeita quando a temperatura se eleva. Tá? Então, em alta temperatura, a estrutura é desfeita e nós temos a presença de quem? Dos elétrons livres. Tá? Então, o aumento da temperatura desfaz a estrutura e gera aí os elétrons livres. Tá? E aqui um gráfico, né, que mostra aí a condutividade elétrica dos metais e dos semicondutores. Reparem que, né, aqui nós temos eficiência elétrica, né, condutividade elétrica em função da temperatura. Os metais em baixas temperaturas são bons condutores elétricos, né, tem uma alta condutividade elétrica. Aumenta a temperatura, o que acontece com a condutividade elétrica? Diminui. Tá? Diferentemente do silício, que em baixa temperatura é praticamente um isolante, com o aumento da temperatura, você tem um aumento na sua condutividade elétrica. Tá? Então, uma das formas de aumentar a eficiência elétrica dos semicondutores é através do aumento da temperatura. Outra forma é através da dopagem. Né? O que é a dopagem? Nada mais é do que a inserção de elementos químicos dentro daquela estrutura cristalina do semicondutor, né? Do silício. Tá? Então, nós temos quais elementos são utilizados nesse processo? Um deles é o arsênio. Tá? Olha só, o arsênio tem quantos elétrons na última camada? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Arsênio tem 5 elétrons na última camada. O silício tem quantos mesmo? Isso mesmo, 4, tá? Logo, quando o arsênio é introduzido na estrutura do silício, nós temos a presença de um elétron livre, tá? Porque na estrutura do silício
a ligação perfeita ocorre entre 4 elétrons, né, de cada átomo. O arsênio tem um a mais, então nós temos aí a presença de um elétron livre. Se temos elétrons livres, obviamente o material ele é tido aí como um bom condutor de eletricidade. Tá? Nota, né? A dopagem com arsênio faz com que o semicondutor seja classificado como sendo do tipo N. Né? A letra N designa aí o caráter negativo, tá? Ou seja, carregado de elétrons. E o boro também é um elemento utilizado na dopagem dos semicondutores. O boro tem quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3. Tá? O silício tem quanto mesmo? 4. Muito bem. Tá? Então, o que acontece quando nós inserimos o boro na estrutura do silício? 3 elétrons vão fazer ligações na estrutura, né? E vai faltar o quê? Um átomo vai ficar com seu elétron desemparelhado. Então, nós temos o surgimento de lacunas, buracos, tá? E essas lacunas resultam em elétrons desemparelhados. Elétrons desemparelhados são elétrons o quê? Elétrons livres. Se tem elétrons livres, obviamente, o material vai ser também um bom condutor de eletricidade. Nota, né? A dopagem com boro forma os semicondutores do tipo P. A letra P designa um caráter aí mais voltado para o positivo, tá? E devido a isso, os semicondutores eles são empregados na fabricação de diversos dispositivos eletrônicos, como os diodos, os transistores, dispositivos fotossensíveis e os circuitos integrados, que são os chips. Tá? Então, todos esses dispositivos, né, revolucionou toda a indústria aí de equipamentos elétricos e eletrônicos. O silício é tão importante que nos Estados Unidos, né, tem uma região lá chamada Vale do Silício, que engloba várias indústrias de tecnologia. E o que essas indústrias têm em comum aí? Elas se destacam na produção de circuitos eletrônicos, na eletrônica e na própria informática. Tá? E todas tendo como matéria-prima em comum o uso do silício. Certo? Muito bem, gente. Essa é a nossa videoaula aí sobre os materiais cerâmicos. Na próxima a gente vai falar sobre os polímeros. Agora eu gostaria que vocês se dirigissem ao portal do aluno. Tem umas questões lá em atividades online. Por favor, façam, tá? E é isso, gente. Boa noite. Até a próxima. Saudades, hein?